Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, só que essa empresa nós vamos buscar lá nos Estados Unidos. Estamos falando aqui da Pfizer, a Pfizer Laboratórios, Pfizer, que ficaram muito conhecidos aqui no Brasil, mais conhecidos ainda, principalmente na época da Covid, ali com as vacinas Pfizer e tal, e vamos retratar essa história e vamos ver como que está a situação econômica e financeira da Pfizer, até porque a Pfizer tem as suas BDRs sendo negociadas aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos nós temos a estoque, né, a ação da Pfizer lá, e aqui no Brasil nós temos as BDRs. Então, até atendendo a solicitação dos nossos inscritos aqui, em especial o meu amigo José Albérico, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender, José Albérico. E também, caso queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafim, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, deixa marcadinho aí na sua agenda, dia 11 de novembro, numa segunda-feira, das 19 às 22 horas, estaremos realizando aqui o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Curso online, ao vivo, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aí durante 3 horinhas falando sobre análise de balanço. Aí você quer saber, mas como é que nós fazemos para buscar essas informações? Tranquilo, eu vou mostrar da onde que nós buscamos todas as informações para fazer análise, como que nós interpretamos todas essas informações, os indicadores, os cálculos, como que se fazem todos esses cálculos e naturalmente também os indicadores fundamentalistas, como eles são calculados e o que eles querem nos dizer. Tudo isso para quê? Para que você aprenda a analisar e interpretar as demonstrações contábeis no sentido de escolher sempre as melhores empresas na hora de investir. O curso é acompanhado de apostila, planilhas e naturalmente vai ter toda uma interatividade, já que nós vamos estar 3 horas juntos aqui, frente a frente, ao vivo, né? Então você vai poder esclarecer todas as dúvidas. Mas para participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que aparece na sua tela e eu já lhe encaminho a ficha de inscrição e deixo a sua vaguinha reservada, já que você não pode perder essa oportunidade. E o custo? Apenas R$50. Apenas R$50 para 3 horas de cursos sobre análise de balanços para investimentos. Estarei esperando vocês. Bom, falando sobre a Pfizer, é uma empresa bem antiga, que surge lá em 1849, olha só, 1849, mais do que centenário, indo já para o seu bicentenário. E ela surge justamente em Nova York, lá nos Estados Unidos, através dos primos Charles Pfizer e também do Charles Erhardt, que eram imigrantes alemães que se estabeleceram ali nos Estados Unidos e em Nova York. O Charles Pfizer, ele já era um aprendiz, né, de farmacêutico, né? Quando veio da Alemanha para os Estados Unidos, ele já era um estudante ali no setor de farmácia. E aí, junto com o seu primo, com o Charles Erhardt, eles resolvem já começar a produzir alguns medicamentos. No começo ali era mais um remédio contra vermes, parasitas, então ali começa o passo a passo ali da Pfizer. Mas daí na sequência eles começam a desenvolver um outro produto que ficou muito conhecido e começou a dar projeção para a Pfizer, que era o ácido tartárico. E para que usava o ácido tartárico? Justamente para curar feridas, principalmente para os soldados que estavam em guerra e etc. Então, esses remédios eram usados ali para curar as feridas. E aí, na sequência também, eles ganham uma projeção quando eles desenvolvem, né, e começam a produzir em grande escala a penicilina. A penicilina que foi um dos remédios aí inovadores, né, dentro da medicina. E daí, na sequência, em 1953, já também a terramicina. E aí, com isso, a empresa foi ganhando proporção. Em 1952, ela vem para o Brasil e aí monta a sua unidade aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Itapevi. E aí continua todo o processo de desenvolvimento, uma série de produtos esses, tanto ligados ali para vacina, para oncologia, para doenças raras, também medicamentos para uso hospitalar e também medicamentos ali ligados
para inflamação e imunologia também. E com isso a Pfizer ela vem ampliando a sua linha de produtos, se espalhando aí por todo o mundo. Tanto é que tem 39 fábricas espalhadas aí pelo mundo, atende praticamente a mais de 150 países, né? Aqui no Brasil, como eu já citei, tem a fábrica ali em Itapevi, em São Paulo. Bom, mas o grande salto da Pfizer, porque todas essas indústrias de medicamentos, naturalmente que elas estão ali em constantes pesquisas, né? Sempre desenvolvendo novos produtos e tentando achar um produto que seja o inovador, que dê um salto para a empresa. E um salto que a Pfizer teve foi justamente em 1998, quando ela lança o Viagra. E aí o Viagra passou a ser o grande remédio da Pfizer. Claro que depois, né, na sequência, passa um tempo, a patente deixa de existir e aí o remédio passa a ser praticamente um genérico, por isso que as empresas sempre têm que estar desenvolvendo alguma novidade, alguma coisa ali que dê um impulso para a empresa. E outro impulso que a Pfizer teve foi justamente no ano de 2020, quando da Covid. Aí, quando nós tivemos todo o problema da Covid mundial, a Pfizer foi uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de uma vacina da Covid, junto com a BioNTech. E aí eles lançam a vacina da Pfizer também para a Covid. E aí, consequentemente, hoje, a Pfizer vem aí com toda a sua linha de produtos e continua naturalmente com toda a parte de pesquisa, de desenvolvimento, na busca de novos remédios, de novas soluções. Mas para conhecermos como está a situação econômica e financeira da Pfizer, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do segundo trimestre de 2024, já que o terceiro trimestre ainda não foi divulgado. Mas para conhecermos a Pfizer, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Pfizer SA, trazendo aqui para vocês desde 2020 até 30 de junho de 2024. E naturalmente que dentro da Pfizer, esses números todos que apresentamos aqui são em bilhões de dólares, né? Então hoje a Pfizer, começando lá por 2020, é uma empresa de 154 bilhões de dólares. Tá? E desses 154 bilhões de dólares, no caso da empresa, grande parte está aqui no intangível, que aqui está o quê? Todas as pesquisas, desenvolvimento e as marcas, as patentes da empresa, que totalizam 77 bilhões de dólares. Portanto, o maior valor aqui da empresa, 50,5%, é tudo aquilo que ela tem de pesquisas e desenvolvimento das suas marcas e das suas patentes. E aí, naturalmente, que temos aqui 15 bilhões de imobilizado, que são todas as estruturas e funcionamentos, laboratórios, máquinas, equipamentos, tudo mais. Enfim, formando aqui o capital fixo. E o que movimenta a empresa é o capital de giro representado pelo ativo circulante, que lá em 2020 era de 35 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares era a posição de caixa, 7 bilhões e 900 contas a receber e 8 bilhões e 20 eram os estoques e os demais valores a receber de curto prazo, registrados aqui nos outros créditos com 6 bilhões e 911. Já em 2021, a empresa pula para 181 bilhões de dólares o tamanho da empresa. E aí, consequentemente, nós temos um aumento no capital de giro que vai para 59 bilhões, 31 bilhões é a posição de caixa, quanto que a empresa tinha de dinheiro no final do ano de 2021, 11 bilhões e 400 em contas a receber e os estoques com 9 bilhões de dólares. Já para o ano de 2022, a empresa continua aumentando seu tamanho, vai para 197 bilhões de dólares, o patrimônio total da empresa. Temos aqui mais investimentos aqui no intangível, que agora vai para 94 bilhões, e temos aqui 51 bilhões de ativo circulante, uma queda em relação ao ano anterior. 22 bilhões é a posição de caixa, 10 bilhões e 900 o contas a receber, e os estoques 8 bilhões e 981 milhões de dólares. Em 2023, a empresa pula para 226 bilhões de dólares, com mais investimentos. Vejam quanto que a empresa continua aqui fazendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento com 132 bilhões e o capital de giro, consequentemente, ele acaba sendo reduzido até por esses investimentos todos que a empresa vem fazendo. E o capital de giro fecha, então, com 43 bilhões e 300 milhões de dólares. 12 bilhões e 690 a posição de caixa, 11 bilhões e 100 o conto a receber e 10 bilhões os estoques da Pfizer. Já agora em junho de 2024, a empresa encolhe um pouquinho aqui para 216 milhões,
com mais uma redução no capital de giro, fecha agora com 37 bilhões, 7 bilhões e 100 a posição de caixa, 11 bilhões praticamente aqui o conto CCB, e também temos aqui quase 11 bilhões de estoques. Então vejam que a Pfizer vem de 154, 181, 197, 226 e 216, e vem fazendo investimentos pesados aqui no intangível, como nós estamos observando. Já o endividamento da empresa, representado aqui no passivo, com dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e a dívida total, 90 bilhões de dólares era a dívida da empresa lá em 2020, 58,8% o peso da dívida em relação ao seu patrimônio total. 104 bilhões era a dívida em 2021. E aí, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida fica um pouquinho menor, 57,3%. Dívida essa que cai em 2022 para 101 bilhões de dólares, com 51,4%. Chegando agora em 2023, a dívida pula aqui para 137 bilhões, até em função desses investimentos todos que a empresa vem fazendo. Ela busca aqui financiamentos de longo prazo, aumentando a dívida para 137 bilhões, 60,6%. E agora, nesse começo de 2024, a dívida recua aqui para 128 bilhões, 59,3%. Portanto, até essa redução que vimos aqui no capital de giro, o que a empresa fez? Ela justamente utilizou também parte desses recursos para reduzir um pouco o seu endividamento, que fecha com 59,3%. Os resultados produzidos pela Pfizer em 2020, um faturamento de 41 bilhões de dólares, em 2021, 81 bilhões de dólares, em 2022, 100 bilhões de dólares, e em 2023 o faturamento cai para 58 bilhões, e esse ano até junho vem acumulando aqui um faturamento de 13 bilhões e 200 milhões de dólares. 9 bilhões era a posição do lucro obtido pela empresa, com uma margem de 22%. Em 2021, 21 bilhões de lucro, 27% de margem. Em 2022, 31 bilhões de lucro, com 31,3%. E agora em 2023, aí o lucro já cai para 2 bilhões e 100, uma margem de apenas 3%. E nos 6 primeiros meses do ano, acumula aqui um lucro apenas de 41 milhões de dólares, com uma margem de 0,3%. Então, vejo que a empresa atinge aqui o auge do lucro no ano de 2022, só que esse lucro não se sustenta, e aí começa todo um processo de queda aqui, principalmente em função aqui de aumento da despesa operacional e também aqui o aumento, né, da despesa financeira, 17,8% em relação ao faturamento da empresa. Mas mesmo assim, a situação financeira da Pfizer, ela é retratada aqui nesses indicadores, que é a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, índice que sai com 0,45, vai para 0,65, 0,67 e depois cai para 0,41 e agora fecha em 0,44 em junho. Para cada $1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 44 centavos de dólares, o que mostra que ela não tem capacidade para pagar toda a sua dívida no curto, médio e longo prazo. Já a liquidez corrente, ela mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E aí o indicador ele sai com 1,35, vai para 1,40, aí cai para 1,22, cai para 0,91, cai para 0,86. Então vejam como a Pfizer perdeu a sua folga financeira nesses 2023 e nesse começo de 2024, fechando com uma capacidade de pagamento para cada $1 de dívida de apenas 86 centavos. Já o endividamento que vimos há pouco ali no balanço, está aqui os números. Qual era o tamanho da dívida da Pfizer lá em 2020? 58,8%. A dívida cai para 57,3%, cai para 51,3%, aí ela sobe para 60,58% e agora em junho de 2024 fecha com uma dívida de 59,31%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 59,31%. Já a margem líquida é quanto a Pfizer ganha através da sua geração de receitas, que é exatamente esse indicador que a gente viu aqui na DRE. Então, de tudo aquilo que ela fatura, ela paga o custo, paga a despesa, resultado financeiro, paga aqui também os impostos sobre o lucro, e sobrava lá em 2020, 22% praticamente. Em 2021, 27%. Em 2022, 31%, e aí em 2023 a margem cai para 3,6% e agora esse ano fecha com apenas 0,31% até o mês de junho. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação a tudo que foi investido no patrimônio.
sai com 5,94, vai para 12,11, vai para 15,91 e aí cai para 0,94 e esse ano parcialmente 0,02% até junho, que anualizado daria 0,4%. 0,04%, perdão. Rentabilidade do PL, quantos acionistas da Pfizer estão ganhando? Em 2020, eles ganharam 14,43%. Em 2021, 28,37%. Em 2022, 32,71%. Então, vejo que aqui os ganhos dos acionistas foi maravilhoso. Só que em 2023, aí esse ganho cai para apenas 2,37%. E esse ano até junho, um 0,05%, projetando 0,10% para 2024. Bom, olhando aqui, quanto que vale uma BDR? Aqui é tudo em BDR. E aqui também já são em reais, né? Porque nós estamos falando da aquisição do BDR aqui no Brasil. Uma BDR vale R$ 15,48. Lembrando que uma BDR, como que é composto? Uma ação da Pfizer lá nos Estados Unidos, que é chamada de estoque, ela equivale a 4 BDRs. Então, cada BDR ela é comercializada por 41,05 centavos, porém ela tem um valor patrimonial de 15,48. Então, é uma BDR que ela é vendida bem acima do seu valor patrimonial, com ágio de 165%, medido aqui pelo PVP. Lucro por ação ou lucro por BDR, 85 centavos por BDR, o que dá uma rentabilidade de apenas 2,07% com base no valor de mercado. Já os dividendos, R$ 1,13 é o que cada BDR gerou de dividendos nesse ano de 2024, o que dá um yield de 2,75%. E o tempo de retorno, 48,29 anos. Ao comprar uma BDR, em si mantendo os resultados que a empresa vem gerando, os acionistas vão levar em torno de 48, quase 48 anos e meio para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E ao falar, né, no valor da ação também, ou da BDR, nós temos aqui extraído do Google como que vem se comportando uma BDR da Pfizer. Então lá em 2019, na faixa de R$40. Entra ali em 2020, ela chega ali a bater R$56, R$57, cai um pouquinho, e aí quando vai chegando ali no final de 2021, começo de 2022, ela atinge seu ponto mais alto, com R$80 o valor de uma BDR. Não se sustenta e cai, volta a trafegar ali na faixa de R$60 uma BDR, entra 2023 e aí ela começa a cair. E vai caindo até o começo de 2024, quando agora vai tendo ali uma reação lenta e gradual, culminando com uma cotação na faixa de R$ 41,05 cada BDR no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que a BDR da Pfizer teve o maior valor, quando que teve o menor valor e como que vem se comportando o valor das BDRs da Pfizer SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, empresa essa que vem lá dos Estados Unidos, a Pfizer. A Pfizer que tem aqui no Brasil, como a gente já citou, as BDRs sendo comercializadas. Naturalmente que quando a gente trata de empresas de fora, elas trabalham naturalmente com algumas variáveis. E as variáveis quais são? Primeiro, a empresa tem que gerar resultados. E aí, ao gerar resultados, ela tem uma valorização nas suas ações. E aí, consequentemente, quem compra uma BDR, se a ação se valoriza, essa BDR também se valoriza. E ali nós temos uma outra variável, que é o dólar. Porque como essa ação é uma estoque lá nos Estados Unidos, se o dólar também se valoriza, o valor dessa ação aqui da BDR aqui no Brasil também se valoriza. Então, quer dizer, a ação ela pode continuar com o mesmo valor monetário, porém, se o dólar subir, a BDR ela vai subir. Então, trabalha com essas variáveis aqui. Naturalmente que o canal Silas Legrand aqui procura também atender a todas as solicitações de empresas de fora. Só retratando mais uma vez aqui, peço desculpas se às vezes demora, é porque a obtenção das informações de empresas de fora é bem mais complicado. Porque quando nós analisamos empresas brasileiras, tem tudo ali no lugar só. Lá no site da CVM você busca todas as informações, tem notas explicativas, tem tudo num lugar só e as histórias e tudo é muito mais fácil de você obter. Quando nós pegamos empresas de fora, as informações elas não estão concentradas num lugar só, razão pela qual nós temos que ficar vasculhando até encontrar as informações, né? E a partir daí, se às vezes também ocorre de você buscar em fontes diferentes, as informações virem diferentes. E aí você tem que tentar descobrir qual é a informação verdadeira. Então por isso que às vezes demora mais e às vezes a gente tem uma certa dificuldade em fazer empresas de fora, justamente pela obtenção das informações
Por quê? E naturalmente, depois de obter essas informações, nós temos que traduzir essas informações para poder fazer a análise e a interpretação para passar aqui para vocês. Então, razão pela qual peço desculpas se às vezes demora para a gente buscar essas informações e retratar essas empresas para vocês. Mas, estando dentro do nosso alcance, vamos fazer sim com o maior prazer, assim como estamos fazendo nesse momento aqui da Pfizer. E tudo isso aí para levar as melhores informações para você tomar as decisões mais corretas na hora de fazer os seus investimentos. Decisões essas que, ao serem corretas, vão lhe auxiliar na construção do seu patrimônio esse que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.